Vamos hoje falar. É Vou isso, tirar cheio o de lugar, força. vou tirar o lugar ao Daniel na locução. En las nalgas de mandarín. Boa noite, amigos. Hoje estamos aqui para falar de cinema de licantropia. E vós, burros que nem calhaus, perguntais: E eu respondo: filmes de lobisomens, caralho. Porque é esse o tema que nos traz aqui hoje. Tema que eu e o Miguel somos super especialistas, até porque o Miguel é de Biologia e uma das cadeiras que eles dão é exatamente sobre lobisomens. Yeah. E eu conheço uma pessoa cuja avó lhe garantia que havia lobisomens na aldeia e quando estava a lua cheia os gajos iam e vinham a Lisboa durante a noite, a pé, a correr. E estamos a falar de pessoas que vivem a 300 km de Lisboa e a senhora jurava com os olhos que a terra haveria de comer, e eventualmente acabou por comer uns anos mais tarde, que os via. E via os lobisomens e ela dizia que os lobisomens existem mesmo, existem sim senhor. E nós acreditamos, porque vimos já tanto filme com lobisomens que passamos a acreditar que de facto aquelas criaturas felpudas que temem balas de prata e gostam de carne crua existem mesmo. E para começar, para falar deste tema, quem melhor do que a pessoa que mais filmes de lobisomens viu, a pessoa que domina o tema como ninguém, Carlos. Caramba, já sabia que ias me entalar. Ora, segundo, estou aqui a ver duas listas de filmes de lobisomens no Letterboxd. Segundo estas duas listas, eu vi um filme de lobisomens, ainda por cima um fraquinho. É o Owl. Qual? É o Owl. Owl, como é que se diz? 2015. Um filme fraquinho num comboio. Owl, é assim que se diz. Sei. Que eles saem de Londres e vão pela... Sim, E vão o no comboio comboio e param no meio de uma mata. no meio da mata. Exatamente. E depois há um cobrador, o Pica, que tem Exato, está que apaixonado enfrentar, Exato, e tem que enfrentar os seus demónios para matar. Sim, um e pica para, nervosinho, e para não é? engatar, Sim. e para engatar a rapariga, não é? Que ele também estava Esse filme apaixonado. tem os lobisomens têm umas boas pernas, não é? Aquelas pernas do lobisomem estão bem feitas, são efeitos práticos. As criaturas Sim. são boas, são. Sim. Visualmente não está mal, mas a nível de história é muito fraquinho. Eu lembro, eu estou aqui a ver a crítica que fiz na altura e uma das frases que eles dizem: isto não é um urso, os ursos não uivam. Portanto, logo isso diz bastante. Não se pode ter tudo. Pronto, Mas sabes é que isto. Mas porquê é que viste tão poucos filmes de Não sei, lobisomens? Tu que até gostas de terror. Mas tu não viste- sim, eu Exato. amo. Eu que amo terror. Não é algo que me atraia muito para cá. E não, acho que é por não ter calhado. Por exemplo, nunca vi o mais famoso deles todos, não é? Que é o lobisomem americano em Paris ou em Londres. Ou... Então, mas espera aí, mas tu viste o Lobisomem? Não, o Teen Wolf, não é? Nunca vi. Nem esse. Ah? Não, é verdade, Pedro. Pronto, Posso, então posso até mentir para a e dizer semana. talvez, mas não, nem esse. Para verem que tal a minha experiência Então, neste ramo. Nem esse. Nada, Mas olha nada. que, bem, os filmes de terror, para quem não conhece, o Carlos é detentor de uma das maiores videotecas de Portugal. E a parte de terror é fácil de identificar que é brilhante porque todos os filmes estão embrulhados ainda no Por celofane. acaso é mentira. Aliás, até te digo, devo ter esse Teen Wolf, tenho isso tudo para aqui, mas sim, tens razão, não se tira o papel celofane. Tens razão, é verdade o que tu disseste. Tens toda a razão. Não, eu pá, vou não. eu vou aí quando estás a dormir, olhar para ti, A sentado minha na cómoda. Eu tenho do duas quarto. questões. Normalmente filmes de lobisomens não têm tipas jeitosas, porque as que têm morrem cedo. Não, as que têm morrem cedo, normalmente assassinadas pelos lobisomens ou qualquer merda do género. E depois, epá, eu subscrevi a Netflix para ver filmes de lobisomens, mas não tinham nada. Não sei o que é que se passou da Netflix. Só apanho anúncios e merdas agora, portanto não havia filmes de... Eu não tenho maneira de ver. Só- Como é que eu vejo filmes de Só há lobisomens? uma série que é Será Lobisomem?
ou um bolo. E as pessoas têm que dizer, Tá se é certo. lobisomem ou se é Ou um uma bolo. série em que uma gaja se apaixona por um lobisomem, é uma série Exato. espanhola, mete bolas no cu do lobisomem. Sim, de 354 episódios. Estou a brincar. 350 uivos. Tem aqui outros que eu vi 2 ou 3, os Wonderworld com a Kate Beckinsale. Pronto. Ah, Vai contra a estás a minha ver? teoria. Mas estavas distraído. Estava distraído. Por causa do cu dela. É verdade, vai contra a minha teoria das gajas boas e nos filmes de lobisomem. E lembro-me de ter gostado de 1 ou 2, já não me lembro se calhar porque era miúdo. O mas na melhor é o altura- com o Rona Mitra, o melhor Underworld, que é a prequela. Sem a o- Kate Beckinsale? Os outros confundo todos. Yeah. Então não gosto. Tiraram a Tu Kate consegues Beckinsale. distingui-los? Não consigo, eu não- nem eu sei não- quais não, vi não. já. Ninguém consegue, acho eu. Mas Mas lembro que esse, gostei esse de da um ou Rona outro. Mitra vi agora no Natal. Esse da Rona Mitra não é mau. Adormeci, acordei e estava dando Hollywood. E acho que acabei por vê-lo quase todo. Bem, mas então vocês que são especialistas, falem lá do que querem Não, falar neste tema tão interessante que vocês escolheram. Pedro, esqueceste de dizer que se calhar que já falámos deste tema alguns no passado, não é? Só que não nos lembramos então de dizer. Eu sei que já falámos deste tema, mas Não, há a possibilidade disso, não é? Não saber. existe os últimos o Spotify só tem os últimos 150 episódios. Não é? Logo aí é uma chatice. E depois outra coisa também, eu acho que falámos nisto com uma colaboração que fizemos com Não Penses Mais Nisso. Sim, sim. E Lembro-me eles- vagamente de ter falado num ou dois, mas como estávamos bêbados e eles piores drogados, como eles estão sempre, já ninguém se deve lembrar bem. E já devem ter apagado tudo, não é? Para guardar espaço para a zoofilia dos filmes É o mais que eles provável. costumam. Mas uma coisa interessante nesta questão dos filmes de lobisomens e os seus antagonistas, os vampiros, não é? É que os lobisomens são muito mais maltratados, ou seja, têm muito menos obras, não é? E são muito menos acarinhados e relembrados que o personagem do vampiro no cinema. O lobisomem tem uns arranques, não é? Uns arranques e depois umas paragens. Nos anos 80, no início, em 80, 81, apareceram logo 3 ou 4 filmes no mesmo ano que deram um boost aos filmes de lobisomem, que foi um American Werewolf in London, foi o The Howling, que foram para aí... Do Joe Dante, não é? Sim, com as mesmas equipas de efeitos especiais e estes filmes são notáveis, são reconhecidos pelos efeitos práticos que têm, que se vocês virem, até podem ir no YouTube, Carlos, se fores preguiçoso, podes procurar no YouTube só as cenas de transformação. Muito bem. Pá, e aquilo é tudo feito num único take, Sim. com o gajo a transformar-se. E até há umas fotografias de making-offs, que são para aí 30 gajos de volta de uma criatura a puxar cabos, o caralho, para se notar os braços a crescer e as unhas. Mas se tu vais ver agora nestes mais recentes, nestes mais pequeninos, tentam manter um bocado essa tradição, não é? Sim, Isso é engraçado. sim. O lobisomem, a criatura tenta-se fazer sempre prática, excepto naqueles do Twilight, não é? E Sim, estes mais sim. mainstream, estes da gaja do cu a correr para um lado e para o outro. Esses são... Não, no Esse- Twilight ficam mesmo lobos, não é? Em CGI, não sequer. Epá, nunca vi. São lobos grandalhões, não é? São Só- lobos mesmo, sim. Só vi o primeiro e o primeiro não tem lobisomens. Não aparece só lá o gajo em tronco nu, mas ainda não se transforma, acho eu. Taylor Lautner. Pois, O entretanto, Miguel só ficou- se lembra do gajo em tronco nu. Não tenho a certeza se ele se transforma ou não. Um gajo parece uma alpaca, não é? É esse gajo. É esse. Mas o Miguel só se lembra do tronco nu. Se perguntaste detalhes dos mamilos e isso, o Miguel lembra-se bem. Pá, e depois também em 81 há um filme que eu conheci pela primeira vez pá, há uns 5 ou 6 ou 7 anos, que é o Wolfen, que até foi o Francisco do My 1000 Movies, Francisco Sim. Rocha. que anda desaparecido em combate. Cada vez em quando falo com ele, mas ele saiu das redes sociais. Foi ele na altura que me aconselhou esse filme, que é um filme do caraças, que tem que conta também uma vertente mais urbana da gentrificação e da invasão da cidade, com uma metáfora para lobisomens, em que os lobisomens têm uma visão de Predator. Não sei até que ponto é que não terá sido
Daí Ok. que veio aquele tipo de visão. Pronto, e é um filme urbano, ao contrário dos outros dois, em que são passados no meio das florestas e numa ilha. Este é um filme muito urbano. E estes são os 3 filmes de 1981 que eu conheço dos clubes de vídeo, desde sempre. Este Howling, nunca fui grande fã, vi só o primeiro, agora recentemente vi até o 6, que é um São fartote. tantos. Epá, Nunca vi, epá, nunca vi. São uns 8 ou 9, mas aquilo é tudo parvo. Tudo parvo. Mas Não tem estava nada à espera. continuidade? Há o 1 para o 2 tem, e depois os outros já não. Depois há uns que são lobisomens na Austrália e são marsupiais. É tudo assim, coisas assim. Pá. Tem Há algo um- na neve ou não? Não, não. Tem um que é numa aldeia abandonada, porque só há 5 atores, não é? Não havia dinheiro para pagar mais, então a aldeia está abandonada. E tem um que é de um castelo, tipo um mistério da Agatha Christie, quem será o lobisomem? Mas é muito mau. Pronto, e para começar, este é são as minhas entradinhas. Sei que tu... Isso foi nos anos Miguel, 80, não é? 81, os três em Ok, 81, ok. no mesmo ano, sendo que 2 estão relacionados, o Howling e o American Werewolf in London, porque as equipas de efeitos especiais são as mesmas, e se vocês repararem, os efeitos têm o mesmo estilo, aqueles pelos a crescer, essas coisas todas. O outro é diferente, é uma coisa mais urbana, mais conceptual, mas também é bom. Tem aquele Adama da Galáctica, esta Galáctica nova, Sim, sim, sim. o todo nu, com os tomates pendurados. Para quem quiser ver os testículos deste senhor, quem um dia esteja a ver a Galáctica e pergunta-se: será que os testículos dele são tão encaracolhados como a cara? A resposta está neste filme. Então, e depois o que é que houve mais nos anos 80? Epá, eu vou-te ser sincero, nos anos 80 acho que na altura não vi nada assim, das primeiras coisas que vi é tudo já depois dos anos 90. Nos anos 80 temos a Companhia dos Lobos, a Company of Wolves, que é uma história tipo do Capuchinho Vermelho, que são 2 ou 3 histórias intercaladas. É um filme muito complicado, olhando agora para ele, é um filme muito, muito complicado, com muita... é do Neil Jordan, Yeah. que é um gajo que... Eu gosto do Neil Jordan, sim. Mas ele aqui, isto é muito teatral, é com aquela velha que faz o Crime de Cela, Sim. é a avózinha, e tem bons efeitos especiais, mas isto tem aqui uma parte artística muito acentuada. Os atores misturam-se com a realidade e tem meio de histórias intercaladas. É tipo uns contos dos irmãos Grimm misturados com uma crítica social. Pronto, mas os efeitos especiais são giros. E eu este filme, lembro-me dele porque ele ganhou um Fantasporto qualquer, em 84, 85. E quando eu era miúdo, e quando eu ia para a escola, quando ia para o ciclo, e atravessava a Baixa de Coimbra, havia 3 ou 4 casas que tinham VHS à venda, porque na altura o VHS era a super tecnologia da moda, e os gajos tinham do lado de dentro filmes a passar. E os filmes que passavam todos os dias em loop era A Companhia dos Lobos e era o Breakdance 2 e Electric Boogaloo. E nós passávamos horas a olhar para aquela merda, e nós 3 ou 4 dias de ir para a escola víamos os filmes da montra do lado de fora em pé, nós e para aí 30 ou 40 pessoas, não é? Porque isto era magia, não é? Um gajo ver um filme que bom, não é de que fosse no cinema, sem ser no cinema, mas isto é que estamos no futuro, ok? E é a recordação que eu tenho deste Companhia dos Lobos. E dos anos 80 também sugiro o Silver Bullet, que é um filme baseado num livro do Stephen King, Ok. que tem um Gary Busey, como é que ele se chama? Gary, todo super inspirado, Gary Busey, que é um gajo que é Silver Bullet porque ele é paralítico, e o tio fez-lhe uma mota para andar, que é o Silver Bullet. Em que os gajos é uma comunidade pequena, não é? Típica, isto é super Stephen King. Uma comunidade pequena, há uma criança com traumas de infância, abandonada por todos e mais alguns. Tem uma figura paternal que não é o pai, mas é um gajo cheio de vícios, de álcool e droga e o caralho, que
que o ajuda e depois aparece um lobisomem a atormentá-los e tem que ser o puto a resolver este problema, porque claramente a polícia, a autoridade e os adultos são os atrasados, tem que ser uma criança paralítica a parar este lobisomem. E estas são as referências que eu aqui apanho dos anos 80, não sei se valerá a Basta pena esquecer de duas. especificar muito mais. Pronto, o É lobisomem... que até eu sei. Não é essa. Não? São umas Então. que dizem muito a nós portugueses. Pelo menos eu lembro-me das séries. Nós já falámos disto no passado, até tivemos aí a fazer umas confusões. Que é o professor lá do. Era o professor O Astromar. Astromar, não é? Do Rock Astromar. Santeiro. E era sim. o outro do Pedra sobre Pedra, que eu até me lembro melhor, que era o Sérgio Cabeleira, que o gajo... Eu não me lembro se ele era lobisomem ou não, mas lembro que a mas lua esse cheia não era o gajo lobisomem, não era acho lobisomem. Mas a o lua Astromar cheia deixava-o era- maluco, não era? Ficava tipo... Transformava-se em alguma Não, isso merda até- com a lua cheia. Isso até a mim, deixa-me maluco. a lua cheia. Até há um efeito qualquer. Mas o professor Astromar, da telenovela Rock Santeiro. Vila Faia, Rock Santeiro, Vila Faia. Vila Faia lobisomem também da está Vila bonito. Faia era... Era o Nicolau era Breiner. o Nicolau Breiner. Quando despia a camisa. Quando o gajo tirava a Transformava-se. camisa, caralho. O gajo não tem a diferença entre o pelo do peito e a barba, não é? Tudo seguido. É uma característica constante. Mas o Rock Santeiro tinha então... isto ninguém sabe, né? As pessoas que já viram isto ou somos nós ou já morreram. Era uma telenovela em que havia um mistério de um lobisomem que tem uma música muito, muito conhecida e de facto no último episódio comprovou-se que o professor Astromar é um lobisomem. E havia também Não, uma não sabe. vampira, não havia, nessa novela? Tenho ideia. Ou estou a Epá, fazer não confusão. Não, acho que Não, nesta depois não. de vampiros houve o Vamp, que era só vampiros. É isso, Mas o Vamp não já é anos sei. 90, já é anos 90 o Vamp. Então não é nenhuma Ok. telenovela só de lobisomens? Não, estás a ver, mas é isso que eu estava a dizer. Os Aqui, lobisomens nunca sim. tiveram direito aos seus 15 minutos a sério, não é? Não, até porque estes lobisomens, tirando se calhar um ou dois casos de um filme em que entra o Jack Nicholson e outro em que entra o Benício Del Toro, É que é não terrível, horrível. não é? Horrível. Tirando esses casos, não é cinema para mainstream, não é? É Mas isso, houve não é, aquele não é nem gajo- nunca conseguiu encontrar forma de ser, tirando o Twilight, que pronto, que é uma coisa diferente, não é? Mas o lobisomem do Twilight é um efeito colateral, não é? Dos Sim, vampiros. podia ser lobisomens, vampiros, podia ser o que fosse, porque ali no Twilight o que interessa é aquela faceta mais pós-adolescentes, não é? Pá. Não, tiveste depois a cena do Taika Waititi do What We Do in the Shadows, não é? Que tem a cena dos vampiros que depois também se encontra sim. com lobisomens, Tem mas uma, pronto. tem uma roof, tem uma Yeah, roof. pela rua da rua. yeah. E houve um filme Mas daquele é gajo que a naquele gente gosta contexto. muito, do Jim Cummings, ou como é que ele se Esse- chama, o Jim- que também mas, fez sim, um filme sim. que eu gostei na altura. Esse é Mas ótimo. Como é que se esse chamava? filme é bom. Esse filme é bom. É o The Wolf of E Snow Snow Hollow, é Snow isso Hollow. mesmo, certo. Sim. Se tu reparares nesse filme, tu vais ver que tu se fazes um bom filme de lobisomens com uma bela criatura com pouco dinheiro, não é? Sim. Sim. Porque o mistério. filme claramente era de baixo orçamento e a criatura estava super bem feita, não é? Sim, Até sim, e o depois no mistério fim, todo que é não- ali criado e a dúvida se é verdade, se é Sim. mentira. Não, mas até do ponto de vista técnico é fácil e barato fazer um bom lobisomem. Depois com uma iluminação em condições, não é? E no escurinho, lá das matas e tal. O certo é que se consegue fazer um bom lobisomem. E, por exemplo, há uns lobisomens também do Neil Marshall, não é? No Dog Soldiers. Dog Soldiers, sim, também é ótimo. Isso é um ótimo Epá, filme. que são, esses lobisomens são do caralho. São são- enormes, sim, esses são bons. E são claramente efeitos práticos, não é? São Sim. gajos sei lá, com umas andas, não sei o que é que eles têm, umas merdas na cabeça. Pá, esses lobisomens são super impressionantes. Depois aquilo usa a técnica do Aliens, que é há só 2 ou 3, mas a maneira como o filme é filmado parece que há um pack imenso de lobisomens, não é? A aparecer de todo lado. E são Sim. pá, super ameaçadores, muito bem filmados. Sim, e é um filme também que não deve ter tido muito dinheiro, não é? Mesmo pela maneira Opa, como, pois, eu como também filma sou- essas perseguições. Epá, e o filme é ótimo, é super... Eu ouvi falar nesse filme do Fantasporto também, do hype do Fantasporto. Eu, por acaso, Já era viste? dos poucos que me faltava do Neil Marshall, que eu gosto muito dele, e vi-o recentemente e é um belo filme. É sólido, depois tem aquela twist também, não é?
dama. Exatamente, vai tendo algumas revelações, porque Sim. depois o lobisomem também tem sempre esta questão, não é? De quem pode ou não pode ser, uma vez que a transformação só ocorre em determinada altura. Sim, sim. E depois são filmes, como se vão sendo poucos, não é? E de alguma maneira também mais independentes, tentam sempre reformular um bocado e tentar desconstruir às vezes um bocado Sim. o mito, não é? Isso acaba por ser também criar um catálogo muito mais interessante do que todos E às aqueles filmes de vezes- vampiros que tu tens, não é? Que acaba por E ser um às bocado mais vezes do mesmo. eles focam só um pequeno ângulo. Como é que é o filme? Lembras? Tu até podes falar desse que tu gostaste muito dele. Aquele gajo que vai para uma casa, um lar de seriedade. Ah, um sim, cego. é o Late Não é? Phases, um filme de Pois. 2014 e é um ex-veterano de guerra que é cego e vai para um retiro, não é? Aquilo é tipo um condomínio Sim, de pessoas idosas e que começam a ser atacadas por uma criatura e depois é ele a tentar defender-se e a construir um plano de Depois, defesa. depois tem piada porque o gajo topa quando ele aparece a primeira vez com o lobisomem e já conhecendo a mitologia do lobisomem sabe que tem um mês, não é? Para se preparar Sim, exatamente. para a próxima lua cheia estar à espera dele. Sim, é um filme bastante interessante. Bem mais interessante que aquele outro com o cego que bate nas pessoas. Pá, já não me lembro. Aquele cego tem uma casa e vão lá de noite. É Que isso? agora já é bom e treina uma miúda. Pá, Ah, agora sim. esqueci-me. É o Don't Breathe. É não o Don't Breathe. Ah, é sim, isso. sim, sim. Sim, este filme é Eu gostei. bem mais. Do 1 e do 2 até. Foi Gostaste? O gajo, Gostei, achei piada. Eu o gajo perdeu a visão em Pandora, não foi? Exato, o mesmo gajo. E agora. E agora está eu com avisei dificuldade. Pandora. E agora Não, está mas com este problema. Late Phases vale a pena. Pá, o lobisomem é um bocado, não é? É um bocado fato, mascarilha, Sim, mas sim, tira sim, disso. Mas É bastante engraçado. Aquele. Diz, Carlos, desculpa. não, estou aqui a ver que existem centenas de filmes de lobisomens. Estavas a dizer que era um género um bocado maltratado. Eu acho que. E não sei se é maltratado, até tens aqui filmes com gente muito conhecida e atores conhecidos, como o Jack Nicholson, etc. Eu acho é que é um tipo de personagem, um tipo de monstro que também não é fácil fazeres um bom filme com ele, não é? Só se fugindo um bocado como fez o Eu Jim acho que- Cummings e fugindo um bocado à faceta do monstro e focando a história um bocadinho mais em tudo à volta. Mas se tu fores ver assim nas últimas 2 décadas, não tens assim. Estou a falar de filmes que tiveram assim alguma visibilidade ou distribuição, não tens muita coisa. Acabas por Não, pá, conseguir contar. dá a ideia que do ponto de vista comercial não é um tema Mas popular. há coisas piores. Medusas. Quantos filmes é que houve com medusas? A medusa de quê? Na cabeça? Epá, é outra personagem mítica, não é? Outro animal mítico. Sim, mas não é bem- nem toda a gente pode ser uma medusa, né? Não, Não mas é? a mas medusa o- até tem muito. Até tinha saída, porque uma mulher que olha para ti e tu ficas duro para o resto da Sim. vida, quer dizer. É tipo a Tinha- Pamela Anderson. Não, mas dava a pegar. a medusa não morde e não transforma noutra medusa. Aqui também tem toda essa questão da transformação, não é? Propagar. Sim, sim, e tem uma mitologia até sólida, não é? Apesar Tem com de- regras definidas, não é? toda E a os gente filmes sabe, tentam não é? sempre Toda cumprir a gente isso. sabe da bola de prata, toda a gente sabe Sim. que transforma-se na lua cheia, toda a gente sabe que se fores mordido estás fodido, e passas a ser também tu próprio um lobisomem. Sim. E depois também teve aquele o lobisomem, não é? O Teen Wolf, com o Michael J. Fox no pico da fama, Que teve o 2, não é? Atenção. que teve, sim, teve os dois, que é exatamente igual, mas é para aí como beisebol, uma coisa assim. Ou um boxe. Mas o Teen Wolf foi filmado com o Michael J. Fox sem ser famoso, não é? Teve um ano ou dois no forno e quando saiu, Michael J. Fox regressa ao futuro, Michael J. Fox, quem sai os seus, estava eu no pico da fama e é um filme pequeno, não é? E mediano, acerca de um que o foco nem sequer é o lobisomem, o foco é uma história de crescimento de um rapaz que é atormentado. Se fores ver, é um bocado uma versão preliminar deste Turning Red, não é? Em que Sim. a família toda tem uma maldição, neste caso são lobisomens, e eles têm que aprender a viver, ou guardam o segredo, e ele opta por ficar público, não é? E ser um jogador de basquete usando o lobisomem como doping.
Mas depois isto também é uma alegoria também aos dopings, não é? Porque o gajo depois no fim tem que deixar de ser lobisomem para conseguir ser bom jogador de basquete, dando a entender que deixa de se drogar, não é? Deixa de se drogar para conseguir ter bons resultados. E que vocês são especialistas em lobisomens, se me uma coisa, os lobisomens sobem árvores ou não? Ou se subis uma árvore está a chave de um lobisomem? Ah pá, sobem. Acho que sobem, caraças. Então. Mas porque os lobos não sobem, nem árvores? Os homens sobem. Os homens também não, caramba. Como é que tu sobes uma árvore? É muito Então, como é que difícil. tu foges? Tu para cima não consegues fugir. Não é? Está bem, mas... Imagina o Cavaco Silva, quando ele subiu aquele coqueiro. Imagina se ele fosse um lobisomem, que também de certeza conseguia subir um Conseguia coqueiro, subir. não é? ok. Não era por causa da... E para cagar, será como os humanos ou não? Tá, isso é como os cães e como os cresce- gatos, não é? Tens de ter cuidado para não ficar agarrado à merda nos pelos. Ok. Tens Eu que estou limpar com logo. questões, dúvidas. Foi pertinentes, atenção. Sim, sim. Claro, Não, eu por claro. acaso tive uma vez um amigo que foi caçar lobisomens, mas o gajo Olha, teve pronto. sorte. Não Então. encontrou nenhum. Não encontrou nenhum. Foi ali na Serra da Estrela. Porque os gajos estavam todos em Lisboa. Ok. Que os lobisomens da Serra da Estrela, quando se transformam, vão todos correr para Lisboa. Olha, eu vi um recente de 2021 do Sean Ellis, que é o gajo que fez aquele filme que as pessoas estão nuas no supermercado, Cashback. Ah, Estou para ver esse muito filme bom. há décadas. É ótimo. É Tenho muito que ver fixe. isso. Um bocado fora, mas Mas qual? O do supermercado ou o do lobisomem? os dois. O do supermercado é mais inventivo. Este do lobisomem tenta também, como eu estava a dizer há bocado, reformular completamente a ideia do que é um lobisomem e depois associa isto a uma maldição. Pá, é um Mas filme qual é o muito filme? competente. The Cursed. The Cursed. Já está para Ok. alugar agora a nas pensar, plataformas de stream. Se houvesse VPN. uma relação sexual entre um vampiro e um lobisomem, uma Sim. vampiro e um lobisomem, o que é que Já dá? houve no Já Underworld. houve? No Não Underworld. E falta deu o quê? filmes desses, né? E deu Opa, no quê? deu aquele bonitão que ela anda a virar, que agora não, Sim, não é? sim, sim. Deu um homem lindíssimo. Sim. É, mas tem algum tipo de lindíssimo. nome, o animal? Eu depois fiquei, pá, é um gajo que fica azul, não é? E cheio de pelo e Sim, azul. sim. E depois mete-se em tronco nu e começa a chover, não é? Ok. As coisas que eu aprendo. Mas eu acho que não há nenhum nome específico para isso. Mas já aquele Underworld também da prequela é uma história de amor, não é? Proibida entre o chefe dos Lycans e a Rona Mitra. Que é Então vampira. estes maricôncios do Twilight também não há assim uma história de amor? Ela está indecisa entre o vampiro e o lobisomem. Entre O uma que é um alpaca Lycan? e- Desculpa lá. Um Um Lycantropo? Lycan é um lobisomem, sim. É um lobisomem. Eles chamam os Lycans, sim. Ok. No- Que é para não dizer Mas qual é a que é um diferença lobisomem. entre um Lycan e um Não, werewolf? nenhuma. É igual. E tu que és de biologia, Miguel, se houvesse uma relação entre um homem e uma loba, era possível ter alguma homem coisa? uma loba? Sim. Claro que não. Não? Pronto. Só para Não. esclarecer quem tiver dúvidas. Não dá. Sabes qual era a música que nascia desse caso? Era o quê? Mr. Loba, Loba. Ah, pá, muito bom. Que já acabou. Ganhaste, Pedro. Muito bem, Podemos ganhaste. fechar o ganhaste. episódio. Isso era bom. Não vale a pena falar mais de filmes nenhum. Nem Há do um- Ginger há um- Snaps. Fala lá de Ginger Snaps que eu nunca vi. São duas gajas que transformam-se em uma lobisomem, uma e a outra é a irmã dela e tem que a Mas é proteger. bom, não é? É bom, é uma alegoria neste caso para a puberdade e para o período e para o crescimento. Uma delas transforma-se em um lobisomem e a outra tem que encobrir as suas matanças. Ok. Mas é super violento, o 1 e o 2, e o terceiro é basicamente a mesma história na Idade Média. Ok. São bons, são filmes canadianos, que do tempo dos saudosos newsgroups, que eu e o Carlos éramos frequentadores. Foi Noutra lá que vida, estes, é verdade. sim, foi lá que estes filmes foram vistos. Tenho que ver isso. E há outro aqui de 2013 que é o WER. Começa com W-W-E-R. Sim, Já o viste? alemão, não é? O alemão. Sim. Sim, vi. Que trata a licantropia como se fosse uma espécie Uma de doença, doença. não é? E, Sim, sim. e é também um bom filme, super violento. Sim, esse lobisomem é fodido. Yeah. O gajo arranca os maxilares às pessoas, não é uma coisa assim. Mata toda a gente na É, esquadra, né? Muito bruto. sim. É.
Tem uma matança tipo Terminator 1, não é? Sim. Que o gajo vai dentro da moto toda. É fodido. Mas por acaso há uma É coisa bom, que não é faz bom. sentido, não é? Porque a nível de visão devia ser como nós. Não Então. é? Um lobisomem devia ter a nível de visão, não é? Devia ser ver como nós, com o que nós conseguimos. Eu nunca vi um lobisomem de óculos. Como é que tu explicas isso? Opa, mas isso é como os vampiros, é como o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, quando é picado, o Tobey Maguire, se te lembras, no filme, o gajo deixa de usar tira os óculos. óculos, não é? já. E é o Porque mesmo as características- porque os lobos veem bem, é? Vem Os melhor. lobos vêm bem de caralho, os lobos vêm Ok. estão agora a ver aí, estás aí dentro. Os gajos estão na rua a ver-te. Ok, certo, pronto. E há um recente também, não sei se viram, também do ano passado, que é o Werewolves Within, Não. baseado num jogo. E é um filme tipo Cluedo, vi que a com a Agatha carteira, Christie, sim, com a carteira. que é numa distância Exatamente. de neve. Sim, Sim, sim. vi. Que também, pronto, é um tom diferente do que É humor, não é? Muito do que humor. tinha sido feito. Sim, muito humor, uma espécie de tentar descobrir quem é o lobisomem, não é? Porque isto é baseado num jogo. E pá, é um filme que eu não gostei tanto como queria ter gostado, mas acho que diverte e que tem as suas coisas boas. E que foi uma surpresa diferente para o género. É um filme leve, não é tão pesadão. Mas é um E filme depois- também que faz um bocado omelete sem ovos, não é? Tem a malta toda lá num sítio, vai-se Sim, jogando com as sim. expectativas, com as pistas, e pronto. Depois a revelação achei um bocadinho a martelo e um bocado Mas desencaixada, mas- tem um conjunto de personagens assim bem construído, não é? sim, Assim, é uma engraçado. malta meio Twin Peaks, ali uma mistura de gajos marados com pessoas normais. Sim, e depois a cena que estes filmes também têm engraçada e que já o filme do Jim Cummings tinha é que conseguem pôr sempre um bocado na dúvida, não é? De Sim. jogar com os mitos, de será que é Uhum. real, será que não é real, será que isto é apenas uma pessoa? E eu acho que o lobisomem consegue sempre, até determinada altura, brincar um pouco com as nossas expectativas. E isso acaba por ser interessante, porque nunca são filmes muito de caras, não é? Depois temos filmes, curiosidades que falamos em off. Nós falamos em off, não é só aqui. Nós não existimos apenas no éter, existimos também como pessoas de carne e osso e sentimentos. Que é o Wolf Cop, que é um filme de baixo orçamento, uma daquelas obras de amor que veio na continuação do Kung Fury, o sucesso do Kung Fury, que se bem se lembram era aquele filme de meia hora que gerou um buzz tão grande que toda a gente queria ver, mas na verdade foi um tipo só que fez. E o Wolf Cop é a mesma coisa, é a história de um lobo, de um lobisomem que também, coincidentemente, é um belo polícia para resolver crimes. Tem um carro espetacular e o caralho. E existe uma sequela que eu nunca vi. Estava agora aqui a ver no Sr. Joaquim, que estará talvez na hora de tratar disso. E depois existem aqueles filmes em que o lobisomem é apenas mais um, é um efeito, é um personagem, entre outros, como é o What We Do in the Shadows, não é? Que falámos já há bocado. E também num filme muito engraçado dos anos 80, que é o Monster Squad, que o Monster Squad é uns putos que assistem a um renascimento, à ressurreição daqueles monstros da Universal, o Homem Invisível, pronto, veio na sequência do Goonies, não é? Naquele espírito do Goonies, em que estes putos, que são super especialistas em lobisomens, em monstros, têm que resolver esta praga de monstros. Mais uma vez, os adultos e as autoridades competentes não conseguem resolver este complexo problema e tem que ser estas crianças a dar cabo disto. Por falar nesses monstros da Universal, outro dia tive uma ideia, não vos contei. Para fazermos um filme. Acho que já alguém se lembrou disto, nem sequer fui pesquisar na internet, estava a dormir e pensei nisso. Como é que nunca ninguém se lembrou de fazer o monstro do Einstein? Que seria o Frank Einstein. Não é? Será que alguém já se lembrou disso? Tipo o Einstein transformar-se num monstro e ficava o Frank Einstein.
Mas era morto-vivo? Epá, não sei, tínhamos que pensar E nesse... o que é que ele fazia? Era super inteligente. Por exemplo, agora estava a pensar também que nesta cena dos lobisomens nunca fizeram um lobisomem marinheiro, pois não. E há aquela expressão do lobo do mar, daquele marinheiro muito... Devia-se fazer um lobisomem também muito experiente no mar. Exato. No mar nunca fizeram, acho. Que não tem grande hipótese, não é? Está no mar, está no mar. Não, é o vampiro. É o vampiro. No livro do Drácula e também no filme do Bram Stoker há aquela história de que ele vem de barco, não é? E quando o barco chega está toda a gente morto. Posso estar a confundir também com o Jurassic Park 2, mas dá-me ideia que... Com sexta-feira 13, 8, sim. Ou com o ETzão. O ETzão, quando o barco chega está toda a gente com o cu arrombado. Ai, meu Deus. O pessoal vai guardar as drogas para sair da alfândega. Obrigado, ET, por permitir a volumetria. O ETzão. Ai, minha nossa. Muito bem. Estava aqui, antes de ser interrompido, por esta Desculpa, nota foi curiosa só o Frank do Einstein, Carlos, fica aqui guardado para quem quiser que fazer é essa coisa. aquele Goosebumps, não é? Que é o filme para putos, que é daqueles livros interativos, também tem um lobisomem. Sim. O Cabin in the Woods, não é? Também tem um lobisomem. Sim. O Cabin in the Woods tem tudo. Não é? Na Tem tudo verdade. e mais alguma coisa. Isso é uma homenagem, não é? Por acaso Exato. não gostei. Vocês gostam, não é? Ih, pá, eu Gosto adoro. muito, gosto Adoro. muito, gosto muito. Não achei Aliás, piada. gosto muito. Eu ontem estive ali um bocado de nadar, até por saber o que é que se passava, mas quando aquilo se deu a revelação, eu fiquei ereto durante 15 dias. E ainda estás. Ainda estou. Pelo que eu vejo aí do reflexo dos óculos. Não, isto não é um microfone, Carlos. O microfone é do lapela. O Van Helsing, não é? O Vanessa também vi. tem. Também. Isso era com o Jackman. Estás a era? ver? Afinal, Também visto, vi. visto melhor. Visto... Parece que os monstros são bonecos da Mas eu tinha ideia que o Van Helsing era com vampiros também. E com é, lobos- é, não É tudo, o Van É Helsing tem tudo, tudo. é tudo, é tudo. Tem um bocadinho de tudo. Ok. O Van Helsing tem tudo. Pá, eu já estou prestes a deitar. Opa, as aquele do luvas Wes ao chão. Craven, que não é bom. O Cursed. Ah, o não é? Cursed. O Cursed. Que é um filme exclusivamente de lobisomens, não é? É com a Christina Ricci, não é? Sim. É esse. E com o outro... Com o que fez Lex Luthor agora nestes Pois. mais recentes. O Jesse Eisenberg. E depois também há aqui muita exploitation nazi, não é? Com o tema do lobisomem, que é os Werewolves from the Third Reich. Há aquele da She-Wolf from the SS, não é? Que até era um clipe, um falso trailer feito pelo Tarantino e pelo Roberto Rodrigues para aquele, Ok, para o Grindhouse. para o Grindhouse, mas já há um filme disso, da She-Wolf of the SS. Tem arte que tu já viste. Já. No trailer, os gajos até têm o Nicolas Cage as Fu Manchu, lembras? Que era um filme de lobisomens femininas num campo de concentração nazi. Não me Era lembro tipo nada aqueles- disso. Era aqueles filmes de prisão, aqueles filmes de Sim, sim. antigamente de filmados nas Filipinas, que eram gajas numa prisão e estavam sempre à porrada todas nuas, a roçarem-se umas nas outras, todas suadas, só com uma mama de fora e com umas cuecas muito pequeninas rasgadas. E este filme é tipo disso, mas o mauzão é o Fu Manchu, que é aquele Fu Manchu da porrada, mas é o Nicolas Cage. Esse é que devia ter sido transformado em filme. Tem mas que não ver foi. esse trailer. É do caralho. Epá, penso que estamos mais ou menos encerrados. Temos anedota, Carlos. Pá, sei lá. Olha, a minha mulher sempre que me pergunta se eu prefiro ver um filme de lobisomens ou ir comer sopa, a decisão é sempre canja. O quê? Ai sim, porquê? É Já só fiz a isso? piada, era sopa e canja. Pronto. Ah, Caramba, tive que explicar a piada. não, mas Foda-se. é muito boa, é muito boa. Está É de ótimo. facto. Tá bom, não está? Está espetacular.
Ainda estou a pensar que isto começou e o Miguel falou logo do tronco nu da alpaca. Não conseguiu escapar ao tronco nu da alpaca. Mas esse mocito desapareceu, não é? Eu acho que não. Não faço ideia. Eu acho que ele depois ficou todo inchado e gordo e nunca mais fez nada de jeito. Por acaso é engraçado que eu associei logo a cara dele, mal o Pedro disse alpaca, não sei porquê.